Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo do Livro dos Espíritos. O tema de hoje é a justiça da reencarnação. É a questão de número 171. Kardec perguntou o seguinte aos espíritos: em que se baseia o dogma da reencarnação? Bom, dogma é uma palavra que nós não deveríamos encontrar na doutrina espírita. Por quê? O que é dogma? É um ponto fundamental de uma doutrina religiosa que apresenta como certo e indiscutível. É isso, ponto final e acabou. Nós dizemos, nós espíritas, que o espiritismo não tem dogma. Ou seja, não existe nenhum ponto indiscutível que você diga assim, olha, eu fecho questão, você aceita porque é assim e ponto final. Porém, se nós não aceitarmos a reencarnação, cai por terra todas as outras crenças que o Espiritismo nos traz. Todo o conhecimento que os Espíritos nos trazem, tudo que o raciocínio, a lógica, como diria Kardec, a fé raciocinada nos traz, cai por terra se nós não aceitarmos a reencarnação. Ora, eu sou de uma religião X ou Y, eu sou obrigado a aceitar a reencarnação? Claro que não. Ninguém é obrigada a nada. Só que um espírita, se ele não aceita a reencarnação, ele está se filiando a uma religião que não é o que ele pensa. Espiritismo sem reencarnação não existe. A base da doutrina espírita é a reencarnação. Allan Kardec compilou todos os ensinamentos que os espíritos trouxeram até ele, colocou isso de maneira racional, é uma sequência de raciocínios, né? Mas esses raciocínios foram trazidos pelos espíritos, não foi Allan Kardec que inventou a doutrina espírita, ele apenas sistematizou. Se nós não aceitarmos a reencarnação, tudo isso não tem fundamentação, é a base do espiritismo, né? Então, vamos colocar dessa maneira, em que se baseia a reencarnação. Por quê? Então, os espíritos responderam para Allan Kardec da seguinte maneira: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorarem? Aquele que teve uma criação numa família cristã, teve acesso a uma educação adequada, teve boas oportunidades na vida, teve a possibilidade de conviver com pessoas que seguem os ensinamentos de Jesus, ele é muito diferente daquele que, desde o início, lutou com dificuldades, não contou com bons exemplos, na sua infância não contou com quem direcionasse a sua vida para se adequar aos ensinamentos de Jesus. Então, se fosse uma única oportunidade, como é que seria? Seria assim, nós corremos uma corrida de 100 metros rasos, que é uma corrida que hoje se faz em 10 segundos, só que alguns começam no momento zero, outros já começam a correr a partir de 50 metros e outros a partir de 75. Eles não têm as mesmas possibilidades de vitória. E seria isso se a gente não acreditasse na reencarnação. Não são filhos de Deus todos os homens? Somente entre os homens egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável
e os castigos sem remissão. Então, é uma coisa que pronto a isso acabou, somente uma pessoa de pouco discernimento pensa dessa maneira. Deus, que é infinitamente bom, soberanamente justo, jamais faria isso com a gente. Comentário: todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la pelas provações da vida corpórea. Mas, em sua justiça, ele lhes concede realizar em novas experiências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Até no ensino, né, nós temos possibilidade de fazermos trabalhos para complementarmos a nossa nota, de fazermos outras provas. Imagine na vida se Deus não ia dar essa chance para a gente. Deus não agiria com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se castigasse para sempre os que encontraram obstáculos ao seu melhoramento, independentemente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Se a sorte dos homens se fixasse irrevogavelmente depois da morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança, nem os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus com respeito aos homens de formação moral inferior, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros mediante novas provações. A razão não lhe indica e os espíritos a ensinam. Então, eu não consegui chegar, né, às metas que eu tenho para essa existência. O que eu adquiri de conhecimento fica guardado e eu tenho uma nova possibilidade de conquistar, né, as coisas que eu gostaria, mas as coisas no sentido moral, de evolução espiritual, de sabedoria. O homem que tem consciência de sua inferioridade aure na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que venha a achar-se por toda a eternidade em pé de igualdade com os que agiram melhor do que ele. Então eu sei dos meus defeitos, das minhas dificuldades, e eu falo, poxa vida, né? Outra pessoa fez escolhas melhores, conseguiu se dedicar ao bem. Depois da morte, então, as coisas vão ser diferentes para mim e para ela. A ideia de que aquela inferioridade não o desheredará para sempre do supremo bem e que poderá conquistá-lo mediante novos esforços, o sustenta e lhe reanima a coragem. Quem é que no final da sua carreira não lamenta ter adquirido tarde demais uma experiência de que já não pode aproveitar? Essa experiência tardia não fica perdida, ele a aproveitará numa nova existência. Então, as coisas que eu deixei de fazer, que não tive tempo, eu sei que esse aprendizado continua em novas existências. É por isso que a reencarnação é uma comprovação da justiça de Deus, que se mesmo um pai, né, da terra aqui, não tendo o conhecimento de Deus, consegue dar uma nova oportunidade para o seu filho, quanto mais Deus na sua infinita bondade. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam esse vídeo, compartilhem. Se estão assistindo pelo YouTube, aproveitem, se inscrevam no canal, deixem seus comentários e ativem o sininho da notificação. Cada vez que eu postar um novo vídeo,
vocês vão ser avisados. Obrigada e até mais.